tudo a minha pele, sendo que eu não mereço, sabendo que meu corpo é um corpo estadual. E aí, galera do Multiverso Subcultural, aqui quem fala é o Patolino. Estamos aqui para mais um podcast, um podcast agora descontraído, né? Vai ser um podcast descontraído, porque a gente vai falar de coisas leves, não vamos falar de coisas pesadas, né? Como não vamos falar de coisas pesadas como geralmente a gente fala em outros podcasts aqui, né? No resto dos podcasts, no semanal, no multiverso, né, também. A gente vai falar de um assunto extremamente leve, né, muito legal. Espero que vocês curtam esse assunto, espero que vocês gostem do tema, né, que é um tema extremamente legal, cara, extremamente relevante aí para todos vocês, né, que é o tema de hoje, que é sobre games e gamers, né. Games e gamers, quem joga, né? O pessoal que joga e os consoles, né? Mas esse assunto, quem me inspirou esse assunto foi outro canal, foi o canal do Defenestrando Jogos, né? Ele fez uma live, eu acho que semana passada, eu não lembro. Os dias pra mim passam extremamente rápido, sabe? Por conta de várias coisas que eu faço durante a semana. Então um dia pra mim passa extremamente rápido e que eu acabo até me perdendo às vezes no dia, em alguma coisa que eu ia fazer, né? Mas é isso mesmo, cara. A gente tem que tocar a vida do modo que pode, da melhor forma possível, né? E que bom que tá passando rápido, porque eu tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Eu estou fazendo coisas legais, eu estou fazendo coisas boas. Quando a gente tá fazendo coisas boas, por exemplo, tirar férias, né? Quando geralmente a gente tira férias, as férias passam rápido, né? Não importa se são 15, 20 ou 30 dias ou 40 dias, né? Se as férias estão boas, passam extremamente rápido. A mesma coisa que o trabalho. Se o trabalho está bom, vai passar extremamente rápido, né? Se o trabalho está passando devagar para vocês, meu amigo, toma cuidado, cara. Toma cuidado com o trabalho, porque é complicado, cara. Sabe, é complicado quando passa rápido, né? Aliás, quando passa devagar, cara. É uma tortura que você tá passando aí no seu serviço, ou sei lá, na escola, faculdade, seja lá onde for, cara. Seja lá onde for, né? E o tempo tá passando devagar. Toma cuidado, cara. Até pra não entrar no burnout, que o burnout também faz parte disso. Acho que eu já fiz um podcast falando sobre isso. Se quiser saber, vai lá e escuta, né? Foi alguns vídeos atrás, né? Não faz muito tempo, não. Então, o cara lá do Defenestrando Jogos já faz um bom tempo até que eu vejo ele. Eu esqueci o nome dele, cara. Eu esqueci o nome dele. O Celso. O Celso. Celso Affini, né? O Celso Affini. Faz um bom tempo, faz uns bons anos que eu já escuto ele. Ele manja muito, cara. Ama muito jogo. Muito jogo. O cara é até uma referência. Pelo menos eu acho, né? Eu acho que ele é uma referência aí nessa questão de tema, de jogos, de revistas. Até porque ele já trabalhou, né? Ele já trabalhou com esse tipo de coisa, né? E ele tocou no assunto de fliperama, cara, que era um assunto que eu já ia falar, de videogames, fliperama, que era um assunto que eu já eu já tava planejando falar, né? Faz um bom tempo, tá aqui no
no meu mini roteirinho aqui, né? E esse era um dos assuntos, e para não perder tempo, não perder o foco, né? Eu acabei anotando aqui, passando ele para frente, e agora criando um podcast para vocês, cara. Só que contando a minha versão, cara, que não é tão recheada como a dele, né? É óbvio, eu tive vivência também. Ele teve as dele, talvez até mais, porque ele deve ter o dobro da minha idade, né? Eu acho que ele já tem o dobro da minha idade. E ele viveu de uma forma mais ativa, né? Até porque ele já era mais velho, né? Nos anos 80, nos anos 90, né? E eu era uma criança nos anos 90, né? Então, né? Eu vou começar aqui falando sobre o Atari, cara. O primeiro console, né? O primeiro contato com videogame que eu tive foi o Atari, se eu não me engano, foi o Atari 2600, que um dos meus primos tinha. Ele tinha um desses Ataris. Mas como eu era muito pequeno, eu lembro, as pessoas, muitas não acreditam, mas eu lembro, eu acho que eu deveria ter uns 3, 4 anos, né? Deveria ter uns 3 ou 4 anos. E o que houve, né? Eu lembro de jogar, eu não sabia jogar, cara. O videogame tinha um botão na base, outro botão na palanca, sabe? E eu lembro de jogar e lembro que meu primo ficava bravo porque o videogame desligava quando pressionava. Eu acho que era o botão da palanca, cara. Eu não lembro por quê, cara. E eu nunca vi ninguém falando sobre. E eu depois, talvez eu até pesquisa sobre isso daí, sabe? Por que o videogame desligava apertando aquele botão. E quando ele dizia pra não apertar, o que eu fazia? O que a criança faz? Faz ao contrário, né? Ela vai lá e aperta o botão, né? Vou lá e aperto o botão porque para desligar, para contrariar ele, né? Criança é assim, cara. E eu lembro de o primeiro videogame, esse daí, né? E logo em seguida, né, quando o meu pai me levava ao centro, né, ao centro da cidade, eu lembro que tinha alguns lugares com fliperamas, cara. Isso daí, acho que era metade dos anos 90, bem na metade dos anos 90 mesmo, sabe? Eu lembro que tem aqueles calçadões, né, talvez, sei lá, toda cidade tem, né, calçadão. Não vou me doxar por causa disso aí, mas aqueles calçadões que no calçadão da minha cidade, cara, tinha uma das lojas que tinha um corredor imenso, cara, muito grande. Hoje é uma loja, outra loja, eu nem lembro mais ou menos onde ficava esses fliperamas, cara. Eu já passei pelo lugar, já olhei e não lembro mesmo onde ficavam esses fliperamas, cara. E o que acontece, cara? Eu lembro que tinha muito fliperama, cara. Muito fliperama e muita gente jogava, cara. E como eu era muito pequeno, cara, eu não nem alcançava, eu acho que os botões do fliperama direito. E quem dera jogar, né? Mas eu gostava de ver o pessoal lá jogando. E aí meu pai entrava comigo lá no fliperama, levantava no colo, né? E levantava no colo e depois levantava no colo e eu ficava olhando lá o pessoal jogar, né, fliperama. Então eu lembro dessa nostalgia aí, eu lembro bem, né, que tinha muita gente jogando, às vezes não tinha tinha pouca gente quando era tarde da noite, assim, aliás, acho que era um pouco tarde da noite, vamos dizer umas 7 horas da noite, mais ou menos, né? Antes o pessoal se recolhia mais cedo, não tinha essa cultura de ir pra noite, ir pra balada, né? Então as coisas eram mais, vamos dizer, tranquilas, assim, sabe? As pessoas viviam um dia todo, o dia, manhã e tarde, que eu digo, né?
E à noite descansavam, né? Ia fazer alguma coisa, ia assistir TV, fazer seus afazeres ou dormir. E eu lembro de na metade dos anos 90, achar esses lugares. Logo depois eu fui crescendo, né? Eu fui tendo mais ou menos uns 10 anos, vamos dizer assim. Eu já tava um pouquinho mais velho, né? Um pouquinho mais velho. E... assim, cara, eu lembro... Eu lembro de ir com alguns amigos nos fliperamas, cara. Mas onde a gente ia, cara? Num fliperama perto de casa. Tinha um fliperama mais ou menos quase atrás da minha casa, que era um bar, sabe? Era um bar. Um bar que tinha sinuca, vendia carvão, vendia cachaça, vendia coisa de bar, assim, sabe? Um bar mesmo, sabe? E lá tinha uns 2 fliperamas, né? E era limitado, eu nem lembro qual jogo que tinha naquele fliperama, né? Porque eu joguei poucas vezes, eu acabei jogando poucas vezes. Mas tinha outros fliperamas em outros bairros, sabe? Tinha outros fliperamas em outros bairros. Eu não vou citar o nome dos bairros aqui, né? É óbvio. Porque sei lá, pode ser que alguém seja aqui do meu multiverso e acabe me doxando. Que seja do meu universo, no caso, né? E a gente ia em tal bairro, cara, e eram, assim, sabe, bairros perigosos, vamos dizer assim, né? Que até hoje chamam de perigosos, né? Que são bairros perigosos. E a gente ia, né, com outros colegas, com outros amiguinhos, em procurar fliperamas diferentes, cara, com jogos diferentes. E um dos fliperamas mais diferente que eu vi era um que tinha um futebol de robô. Eu não lembro mais qual era o nome, eu não lembro de achar. Eu lembro que uma época, quando eu era adolescente, eu queria achar esse jogo e acabei não achando. Depois eu vou procurar, cara, eu vou ver aqui. Vou até fazer uma pesquisa meio que ao vivo aqui, ó. Vou fazer uma pesquisa meio que ao vivo. Não, peraí. Deixa eu ver. Vamos botar aqui, ó. Futebol de robôs. Será que é o SNES? SNES? Vamos ver aqui. Cybernator, será que... Metal Warriors, Cyberbots, não é isso aí, cara. Jogos antigos de futebol são diferentes do convencional. Eu acho que não era, cara. Futebol de robôs, vamos ver aqui, cara. Não, cara, não é esse daqui. Futebol robô SNES, eu acho que era no NES isso aí, cara. Nintendinho, vamos ver aqui, cara. Mega Man Soccer, será que era isso aqui, cara? Mega Man Soccer. Vamos ver aqui, cara. Mega Man Soccer, cara. Será que era isso mesmo? Mega Man. Cara. Olha, cara, talvez até era mesmo, cara. Mega Man Soccer, cara. Talvez seja. Eu não lembro se era, cara. E eu lembro que... porque eu lembro que eu conheci o Mega Man, cara. Eu lembro de conhecer o Mega Man, sim. Eu lembro que parece que era outros robôs, cara. Eu não lembro... Talvez seja isso, cara. Seja o Mega Man Soccer mesmo, mas... eu lembro de ser uns robôs, sabe? Ser umas máquinas mais robustas. E esse foi um dos jogos, um dos fliperamas mais diferentes que eu achei. Mas geralmente o fliperama era de Mortal Kombat, era
Mortal Kombat, era Street Fighter, era Tekken Go Fighters, e um dos jogos que eu mais joguei no fliperama foi o Street Fighter. Segundo, o Tekken Go Fighters, mas eu nunca fui bom, cara, no Tekken Go Fighters, cara. E a maioria da gurizada que parava ali na volta desses fliperama eram viciadaços nesses Tekken Go Fighters, cara. Então, cara, o fliperama, cara, lá dos anos 80, 90, cara, o que acontecia, cara? A gente fazia uma busca por fliperama em bairros, a gente era criança, não queria nem saber, a gente não tinha também, na minha cidade, não tinha tanta violência como foi aqui de 2007, 2008 pra cá, vamos botar 2006, de 2006 pra cá, não tinha tanta violência que impossibilitava você de sair na rua, sabe? Então, nesses fliperamas, nas ruas, tinha muitas crianças, cara. Juntava muitas crianças na volta de fliperama. Criança, juntava maloqueiro, cachaceiro, cara drogado, trombadinhas, sabe? Mais ou menos o que o Celso falou naquele vídeo dele, né? Que videogame era coisa disso aí, de maloqueiro, criança, trombadinha e entre outros, né? Até por conta da ambientação, cara. A ambientação dos fliperamas era um negócio, assim, cara, é muito nostálgico, era um negócio divino, vamos dizer assim, né? Porque, cara, geralmente era sempre num bar, cara. A não ser esse fliperama, que era uma casa, né, de jogo mesmo, né, no centro da cidade. Então aquele era um ambiente somente de fliperama, sabe? Somente de jogos ali, jogos, né? E especialmente de fliperama. Mas o resto dos fliperamas, que eram nos bairros, que era mais barato, tinha jogos mais divertidos, né? Talvez tinha jogos mais divertidos, pelo menos pra mim foi, né? E aí sim acumulavam essas pessoas. Maloqueiro, trombadinha, era bêbado, porque quando era num bar, cara, era num bar que vendia o quê? Cachaça, né? Vendia cachaça, vendia vinho. Então ali só parava, era viciado, cara. Não sei se foi por causa disso, mas eu acredito que sim. Que as pessoas diziam que tu ia viciar no videogame. E você viu que eu falei, né? Eu falei agora há pouco que no Tekken Go Fighter tinha muito cara viciado, cara. Então essa palavra, essa linguagem aí, cara, eu acredito que venha por causa dos bares, cara. Por causa dos bares, porque fliperama era um lugar onde ficava, onde vendia cachaça, vendia, como é que era? Jogo do bicho, era jogo do bicho, aquelas outras loterias, né? E geralmente era um barzinho, sabe? Bem simples, bem pequeno, que vendia coisinhas um pouco... sabe, sei lá, vendia uma guaraná, vendia um salgadinho, vendia, sei lá, uma massa, um arroz, um feijão, assim, sabe, coisas extremamente básicas. E, né, esses ambientes, quem frequentavam eram alcoólatras, pessoas que estavam ali, né, se embriagando e que ficavam ali o dia todo. E a gente, e muitas crianças ficavam o dia todo na volta daquilo ali, cara, daqueles caras de fliperama. É óbvio que eles não faziam nada, totalmente inocente, né? É óbvio que em algum lugar sim poderia acontecer alguma coisa, mas pelo menos na minha infância, até a minha adolescência, até eu ficar adulto, eu não lembro de acontecer tipo, de abusos, essas coisas com criança. Eu lembro de ter brigas, assim, sabe? Brigas, assim, né? Tinha, né? Mas meio que comum, sabe? Beleza, então, né? É o ambiente de cachaça, vamos dizer, droga mesmo, que cachaça
É um negócio pesado. E a gente ficava naquela ambientação ali, cara. E logo em seguida, nos anos 90, começaram a se popularizar as locadoras, cara. Que aí sim, cara, nas locadoras, cara, eu lembro de trabalhar pra poder jogar. Eu lembro que eu trabalhava, um dos meus primeiros trabalhos, cara, que eu tive foi entregar lanches. Entregar lanches e salgados, cara, que eram sabe essas Dark Kitchen que tem hoje em dia? Isso daí já existia no passado. Que eles chamavam de, eu acho que doceiras, sabe? Que eram as pessoas que, as tias ou os tios que trabalhavam aí nessas Dark Kitchen, né? E na casa delas, na própria casa delas, e vendiam para outros lugares, tipo padarias e bares, né, que queriam comprar. Com certeza, cara, na padaria que você compra, algum dos salgados não vem dali de dentro da padaria, cara. Eles compram de outras pessoas, sabe? Compram de outros padeiros, vamos dizer assim, né? Tanto bolos quanto salgados, nem tudo é daquela padaria ali. É muito raro ter uma padaria que faça tudo, que faça todos os salgados. Então eu entregava esses salgados, era geralmente 6 da manhã, eram uns horários extremamente cedo, e o cara pagava lá umas mixaria, tipo uns, sei lá, uns 5 pila, vamos dizer assim, né? Pra eu fazer essas entregas, né? E eu pegava esse serviço quando o outro cara faltava, né? Ou quando tinha demanda demais. E eu trabalhava e gastava todo esse dinheiro, né? Como eu era criança, sei lá, tinha 15, 16 anos, eu trabalhava para gastar esse dinheiro em locadora, mas locadoras que tinham consoles, não era mais fliperama já, né? Já tinha o Nintendo 64, tinha o PlayStation, né? Já existia o PlayStation, o Sega Saturn, e eu acho que eram só esses videogames os mais populares da época, né? E eu ficava, como eu estudava de manhã, cara. Não, eu estudava à tarde, cara. E como a tarde demora pra passar, a gente, cara, ficava com uma vontade imensa de matar a aula, cara. Matar a aula pra poder ir pra locadora. Só que qual era o problema, cara? O problema das locadoras eram que a locadora que ficava próximo da minha escola, a locadora que ficava próxima da minha escola tinha a tia a tia dona da locadora morava no mesmo prédio que o meu tio e que a gente morou durante um tempo, né? Então ela conhecia nossos pais, sabia que a gente trabalhava de tarde e todas as vezes ela falava que a gente tava lá jogando, né? Sempre dava um parecer ali pros nossos pais. E a gente acabava... Eles davam um parecer pros nossos pais. E eles acabavam descobrindo, né? Que a gente matava a aula, né? Então, muitas vezes, quando a gente queria jogar naquela locadora, a gente... ficava esperando muito, muito, muito pra poder... a gente ficava louco pra sair, cara. Na hora da saída do colégio, ir direto pra locadora ou ir pra casa assistir Cavaleiro do Zodíaco, ou Dragon Ball, ou sei lá o que. Então, era isso mesmo, cara. Era esse tipo de nostalgia que eu tenho, cara. Então, e os ambientes da locadora já eram diferentes, cara. Que eram... os videogames não ficavam mais em bares, eram em casas ou alguma lojinha, sabe? No caso de perto da minha casa e perto da minha escola, ficava uma lojinha, mas em outros lugares ficava dentro da casa da pessoa, né? Então o ambiente era um pouco diferente, cara, que não ia tanto maloqueiro, não ia bêbados, né? E pessoas drogadas ali pra jogar, sabe? Então era um ambiente mais de nerdice, era gente mais... Mas também, cara, tinha assim, muito trombadinha jogando videogame, cara. Principalmente futebol, cara, no PlayStation, Winning Eleven, sabe? E, cara, era difícil de jogar, de ganhar aqueles caras, cara. A mesma coisa que no Tekken Go Fighters, cara. Era muito difícil ganhar deles no Tekken Go Fighters.
E, né? E o ambiente das locadoras realmente era diferente, cara. Já era diferente. E muita locadora diferente tinha com jogos diferentes, né? Até porque eu sempre fui uma pessoa de jogar offline, eu nunca jogava multiplayer, né? Eu sempre gostei de jogo tipo Tomb Raider, Resident Evil, e como eu não tinha isso em casa, alguns eu acabava jogando na locadora, cara. Lembro, né, que era muito difícil ter um videogame, cara. Era muito difícil mesmo ter um videogame. Então as crianças iam pra locadora, cara. Então aquele era um ambiente, cara, de ouro. Um ambiente magnífico, né? E um ambiente magnífico também para conhecer pessoas, cara. Porque geralmente quando tu ia em algum bairro procurar locadora, cara, tu acabava fazendo amizade com algumas pessoas, tu tinha que perguntar algum truque, alguma manha, algum password de jogos, de videogame, né? Então tu tinha que falar com as pessoas, né? Pra poder comprar isso daí, sabe? Tu acabava falando com as pessoas, encontrando com as pessoas, geralmente pessoas de outros bairros, pessoas que geralmente tu não conhecia, sabe? Tu nunca tinha visto e tu tinha que desenrolar uma conversa com essa pessoa, né? E acabava fazendo amizade com essa pessoa. Muitos sumiram, eu nem lembro mais, cara. Outra coisa que eu não lembro mais é os lugares que ficavam os fliperamas, né? E algumas locadoras de videogame que a gente ia em outros bairros, cara. Eu já até tentei, há pouco tempo, já tentei passar, sabe? Entrar naquelas ruas que a gente ia quando criança. Só que eu não tenho mais ideia onde ficavam aquelas locadoras, cara. Pra te ver como, sabe? A gente começou a sair cedo de casa, né? E eu já tentei procurar nas ruas, não achei. E mesmo eu sei que é por ali, por aquela região que tinha o fliperama, a locadora. Só que eu não lembro direito qual era a casa. Até porque se passou anos, 20 anos, vamos dizer assim. Uns 20 anos aí, ou mais, tá ligado? E as coisas se modificam, né? E principalmente as casas. As pessoas mudam, algumas morrem, os filhos, outras pessoas compram a casa e acabam mudando todas as coisas, né? E então era um ambiente excelente, cara, de conhecer pessoa. Hoje o gamer já fica dentro de casa, ele joga ali sem ninguém saber, tá ligado? É como se fosse um tráfico, tá ligado? Muitos jogam ali sem falar pra ninguém, sabe? Muitos jogam online com uma pessoa que talvez tu nunca veja na vida real, sabe? Uma pessoa de outro estado, de outro país, de outra cidade que talvez tu nunca vá ver ela em outro lugar. Complicado, cara. É bem complicado mesmo, cara. E logo, cara, chegou o fim das locadoras, cara. Começou o início dos anos 2000 ali e o computador começou a se popularizar, cara. E eu lembro que as lan houses começaram a se popularizar também a partir de 2000, do ano 2000, 2002, 2003, 2004. Eu lembro que ele já era bem popular, em 2004 já era bem popular as lan houses. E os videogames também já eram bem mais acessíveis, como o PlayStation, o PlayStation 1, o PlayStation 2, que já tava na onda. Então o PlayStation 1 ele acabou ficando popular por conta do preço e por conta da pirataria, né? Já que tinha o PlayStation 2 já no mercado, que também era muito caro, né? E eu lembro que depois, lá pelo ano de 2006, 2007, eu comecei a trabalhar numa lan house, cara. Eu trabalhei numa lan house e agora eu tava do lado do cara que cuidava o local, sabe? Do lado do cara que cuidava o local. E o início dos anos 2000, cara,
É nostálgico também. A gente não gostava, a gente achava também tudo ruim, só que a gente não achava que ia piorar tanto, cara, como nas décadas posteriores, cara. E tinha aquele mesmo, meio que aquele ambiente ali, sabia? Que antes a locadora, aliás, antes os computadores, a internet, elas eram utilizadas como uma biblioteca, sabia? Um local de arquivamento de dados e tal. Se tu queria saber como é que cantava uma música, tu ia lá, pesquisava o nome da música, a letra, tudo, ou a tradução, e baixava e deu. E deu, cara. A gente não ficava 24 horas na frente do computador, cara. E até hoje eu não tenho costume de ficar em redes sociais, em celulares, coisas do tipo, né? Sim, eu fico na frente do computador porque eu faço tudo na frente do computador e eu trabalho com o computador, cara. Mas antes, não, cara. Antes tu só ia pegar algum arquivo e pra mim, pelo menos pra mim, é meio... é isso que, sabe, que a internet... É isso que eu faço na internet. Eu entro na internet pra pegar alguma informação, alguma coisa do tipo, e deu, cara. Eu fico muito pouco tempo em redes sociais. E naquela época eu lembro que a gurizada já tinha Orkut, que era legal, cara. A única rede social que eu admiro é Orkut, porque talvez eu faça, cara, eu faça um podcast sobre o Orkut, ó. Mais um assunto pra fazer, talvez eu grave na terça-feira, cara. Eu vou anotar aqui, ó, multiverso do Orkut. Vamos ver aqui, cara. Talvez eu faça assim, sobre o Orkut. E talvez eu faça não, eu vou fazer sim agora durante essa semana. Eu só tenho que relembrar umas coisas, tenho que fazer umas anotações, né, pra deixar prontinho mesmo. E então, cara, foi meio que o fim das locadoras, porque o videogame foi ficando acessível, né, já no anos 2000, 2002, por aí, cara. 2004 também, né, já tinha muito computador em 2004, já tinha várias lan houses nessa época, né. E a gurizada ia pra lá, cara. E sim, nas lan houses, cara, não ia marginal, não ia vagabundo, não ia trombadinha, porque era um local mais refinado, cara. Só ia na lan house quem sabia mexer num computador, cara. Até hoje tem muita gente que não sabe mexer no computador, utilizar o computador de forma certa, né? E imagina naquela época, cara. Então, inibia essas pessoas, trombadinhas e tal, de ir no local ali, porque eles não sabiam jogar, não tinham interesse nos jogos de computador que tinha na época, não tinham nem nada pra buscar na internet, né? Então, foi um ambiente totalmente diferente, cara, dos anteriores, que era o fliperama, depois as locadoras e tal, né? Aí sim, realmente só ia mais pessoas mais nerdzinhas mesmo. Aí que começou a se formar aquele nerdzinho que até os dias de hoje, né? Hoje é moda, sabe? Tu ser geek, tu ser nerd, utilizar a internet, computador a todo momento é moda, cara. Hoje em dia é moda, e principalmente tu ser gamer. Tu ser gamer é moda hoje em dia, né? Coisas que até o Celso, ele falou na live dele, né? Que os games sempre foram discriminados, sabe? Sempre foram discriminados por conta dessa questão do viciado, dos vagabundos, sabe? Era totalmente marginalizado o videogame. E até hoje, nos dias de hoje, até hoje, sabe? É marginalizado ainda, cara. O pessoal mais velho acha isso, marginaliza os games. A maioria do pessoal, sabe, que joga, sabe, assim, sabe,
O pessoal que joga e que descobre que tu joga é meio que uma máfia, tá ligado? Parece que tu vai formar uma máfia ali, sei lá, na faculdade, no trabalho, porque um cara, ele olha alguma coisa que relacione a videogame ali, sabe? Sei lá, no teu perfil de uma rede social, sei lá, cara, no teu caderno, no teu computador, no teu celular. E essa pessoa já começa a falar contigo, cara, já começa a pesquisar, a falar sobre jogo contigo, né? É como se fosse formar uma máfia, né? E como se eles fossem inibidos, sabe? Como se as pessoas fossem inibidas sabe? Por conta de algum preconceito, sabe? De algum preconceito. Realmente, sim, tem preconceito, mas... né? Hoje em dia tem preconceito por conta de videogame, e eu vejo que muitas pessoas, né? Muitas pessoas ainda escondem que jogam videogame, né? Tá, beleza, já respondi aqui, cara, respondi. E, cara, eu acho que consegui finalizar mais ou menos, cara. Era essa questão do videogame aí, que sempre foi coisa de viciado, coisa de marginal, né? O videogame, sim, é uma coisa assim, sabe, que as pessoas escondem hoje em dia, nos dias de hoje, né? Até escondem que jogam videogame, principalmente pessoas mais velhas, cara, que são... elas são... assim, sabe... desacreditadas, cara, sabe? Eles acham que tu tem algum problema, sabe? Porque tu tem 40 anos, 50 anos, né? E tá ali querendo jogar videogame, cara. E as pessoas, vamos dizer, as pessoas certinhas, né? A sociedade estranha isso daí e acaba colocando muitas coisas a mais, coisas que não existem, né? Que é tipo chamar a pessoa ali, dizer que... imaginar que a pessoa é uma pessoa desiludida, fudida, e aconteceu alguma coisa com ela, ou é louco, ou que tem algum problema mental, vamos dizer assim, porque tem 40 anos e está jogando videogame, jogando coisa, Dragon Ball, tá ali na volta de videogame com 40 anos, cara. Então sim, cara, as pessoas jogam, assim, sabe? As pessoas escondem isso hoje em dia e talvez continuem escondendo no futuro, né? Eu não sei como vai ser essa questão aí de jogar o videogame, cara, porque pesa pra elas, pesa pro... assim, sabe? Pesa pra carreira dela, pessoal dela, sabe? A parte pessoal ali, né, dessa pessoa, né? E a gente não pode ter vergonha de dizer que joga videogame, cara. A gente não pode ter, e eu levanto essa bandeira aqui, que eu jogo videogame ainda, e ainda, cara, eu tô jogando coisas do PlayStation 3. Eu tenho um PS3 ainda, e tô jogando as coisas do PS3 pra depois jogar as coisas do PS4 ainda, e assim eu vou indo, cara. Eu tô jogando mais aqui, cara. Eu tenho a Steam, eu tenho a minha Steam que eu comprei alguns jogos por R$1, jogos antigos que eles vendem nessas plataformas, né? Tipo a GOG, tipo a Steam também, né? E é isso mesmo, cara. E eu não tenho vergonha de jogar videogame. Você também, espero que diga para as pessoas que jogam videogame, caso você jogue, né? Porque é isso mesmo, cara. A coisa é assim mesmo, cara. Eu não tenho mais aqui o que falar, né? E já tá tarde, eu tô indo lá. Eu agradeço a todos aqui que escutaram esse podcast aqui durante todo esse tempo. Espero que não tenha ficado chato, não tenha ficado enfadonho, que você ache esse podcast aí no seu multiverso, cara.
Espero que tenha gostado mesmo, espero que seja relevante, cara. E talvez eu faça uma parte 2 aí desse... do Soul Gamer, do multiverso Soul Gamer, que talvez seja o título aí do podcast, né? Talvez eu faça uma parte 2 aí, comentando mais outras coisas que eu me esqueci e outras coisas que eu vou descobrindo aqui ao longo do tempo, né? Mas muito obrigado, valeu e falou!